Boa tarde, pessoal. Espero que vocês estejam bem nessa tarde de domingo. Agradecemos muito por vocês estarem dividindo o tempo de vocês aqui com a gente e queremos apresentar para quem ainda não conhece, antes de tudo, a Casa de Marias. Meu nome é Ana Carolina, eu sou coordenadora geral desse projeto. E se vocês ainda não sabem, a Casa de Marias é um espaço de escuta, de acolhimento, que foi inaugurado em fevereiro desse ano, que fica fisicamente localizado na Zona Leste de São Paulo, na Vila Esperança, mas que, devido à situação de pandemia, necessidade de isolamento, de distanciamento físico, nós estamos todas do corpo clínico trabalhando em modalidade virtual, online. Hoje somos 14 psicoterapeutas que somamos aí no nosso corpo clínico da Casa de Marias. Entre nós temos psicoterapeutas das mais diversas abordagens teóricas do campo da psicologia. E estamos aqui hoje inaugurando um projeto que é muito especial, muito caro para nós, que nós chamamos de Prosa de Marias. Esse projeto ele vai acontecer sempre nos primeiros domingos de cada mês e com um tema de conversa, de prosa diferente. Hoje vocês vão poder escutar, ouvir um pouquinho sobre o tema saúde mental em tempos de pandemia. Sabemos que é um tema super delicado, complexo, extenso, que se a gente fosse realmente assim nos aprofundar nesse assunto, teríamos aqui horas e horas de possibilidade de conversa. Então a gente decidiu destacar alguns pontos importantes desse assunto e antes de entrar propriamente no nosso tema, eu gostaria de agradecer demais todas as pessoas que participaram, porque a gente pediu pelas nossas redes sociais que as pessoas comentassem, nos enviassem perguntas sobre esse tema, contassem relatos de experiência, enfim. E a gente recebeu muitas mensagens, principalmente pelo nosso WhatsApp e também pelo nosso e-mail. Então eu queria agradecer muito a participação de vocês e principalmente a confiança de vocês no nosso trabalho, porque a gente sabe que dividir alguns assuntos relacionados à saúde mental, à nossa intimidade, não é tão simples e requer um laço de confiança. E nós, do Corpo Clínico da Casa de Marias, ficamos muito felizes de poder contar com esse apoio, com essa confiança de vocês. Então, dentre todos esses comentários, essas mensagens, esses relatos que nos chegaram, e foram muitos, então o que a gente vai fazer aqui hoje é um pouco uma síntese. A gente destacou 4 pontos que nos pareceram relevantes e bastante repetitivos. A gente percebeu que era importante falar sobre isso, porque nas mensagens realmente aparecia muito. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a interlocução de saúde mental, pandemia e políticas públicas. Depois, a gente vai falar um pouquinho também sobre essa mesma interlocução, mas dessa vez em relação à temática racial. Depois vamos falar sobre a questão territorial, da periferia em específico. E por fim, a gente quer falar um pouquinho também o quanto nesse tempo a gente se esbarrou aí com uma série de desafios e algumas dificuldades e obstáculos, mas também o quanto que nós podemos atravessá-los, contorná-los, construir possibilidades e alternativas. Então a gente vai aos pouquinhos se dividindo para conversar sobre todos esses assuntos. E eu quero começar falando um pouco sobre essa questão que é tão delicada e ao mesmo tempo importante, que são as políticas públicas. Então, a gente recebeu perguntas, né, dizendo, puxa, nesse momento as pessoas estão tão fragilizadas emocionalmente, numa situação tão vulnerável. Como vocês acham que isso está se desdobrando em termos de políticas públicas? Será que isso tem afetado o nosso sistema de saúde? Como andam essas questões, né? Então, a gente gostaria de dizer que sim,
as pessoas têm sofrido todas as consequências e desdobramentos inúmeros da gente estar há 5 meses vivenciando há mais de 5 meses, vivenciando essa situação. E sim, certamente o nosso sistema público de saúde mental tem visto os efeitos, os desdobramentos dessa questão. A gente já tem uma série de pesquisas publicadas que comprovam o aumento de demanda em termos de serviços de saúde mental. Não só os públicos, mas os serviços de saúde mental que cuidam da saúde mental de maneira geral têm sido muito demandados e aumentaram exponencialmente, e a gente tem dados estatísticos que apontam isso, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, tendo ideia de que essa é uma realidade que a gente vivencia hoje, estamos todas como psicólogas lidando de alguma maneira com os efeitos, com os desdobramentos subjetivos, psíquicos disso. Então, isso faz parte também, né, no nosso cotidiano de cuidado e da nossa prática profissional. O que a gente acha muito importante de destacar aqui é que numa situação como essa, que a gente vivencia a pandemia de um adoecimento físico, né, que se trata da Covid, a gente muitas vezes esquece que por trás disso, como desdobramento disso, existem também as consequências relativas à saúde mental. E elas podem ser as mais variadas, né, possíveis, desde atividades relacionadas em casa, medos, insônias, cansaços, é um dos e isso a gente quer explicar um pouco e nosso né? Então, a gente também gostaria de destacar em relação a isso, quanto a gente entende que dentro desse panorama, as populações que foram historicamente invisibilizadas, oprimidas, são as populações que mais sofrem. Acho que isso é importante porque quando a gente fala de SUS, de Sistema Único de Saúde e de políticas públicas, é muito importante que a gente coloque essa população em destaque, porque afinal de contas é a população mais vulnerável do nosso país, que demanda o atendimento público e que precisa do atendimento público em saúde mental para poder se cuidar. O SUS se transforma então na principal forma de suporte e cuidado emocional para boa parte da população brasileira. E frente a isso, a gente acha que não tem muitas saídas que não sejam realmente voltadas a essa defesa radical do Sistema Único de Saúde. E entendemos também que o desmonte que o SUS vem sofrendo, que é um desmonte que se dá há tantos anos já, não só do SUS, mas de tudo que diz respeito a direitos humanos e uma série de direitos conquistados, mas nesse momento a gente está falando especificamente do Sistema Único de Saúde, do quanto isso também significa uma estratégia de extermínio e de adoecimento dessa mesma população que está sendo tão atacada e historicamente sempre foi a população mais vulnerabilizada, mais oprimida.
Então, a gente percebe que o Sistema Único de Saúde, estando em xeque, estando em estado de desmonte como está, é também uma forma de afetar, de alguma maneira, essa população. Por isso, a gente acha que a defesa do Sistema Único de Saúde é fundamental, é primordial para que a gente avance nessas discussões, e para além disso, a gente acha também que é muito importante centralizar a discussão também nas questões raciais. Então, a gente dificilmente vai avançar em tudo que diz respeito a políticas públicas e saúde mental, se a gente não colocar a questão racial no centro desse cenário, no centro dessas discussões. Então, é por isso que eu quero passar agora a palavra para a Anne Gabriele, para a Beatriz de Andrade, para a Beatriz Moreira, porque elas querem também trazer um pouquinho desse tema para vocês e conversar um pouquinho sobre como essas questões raciais estão tão vinculadas ao nosso tema de conversa de hoje, que é a saúde mental em tempos de pandemia. Então, vai agora com a Anne, com as duas Beatriz. Espero que vocês continuem aqui com a gente. Oi. Bom, obrigada, Ana, por passar a palavra. Vocês estão me ouvindo? Bia, Andrade e Bia Moreira? Sim, estamos. Beleza. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Anne Gabriele, faço parte também da Casa de Marias. E acho que como você bem colocou, Ana, enfim, sobre o quadro que a gente vive hoje, e por falar sobre SUS, né, política pública, quando a gente fala em saúde mental, que a gente precisa colocar a questão racial no centro do debate, eu acho que eu quero adicionar a essa perspectiva uma pequena análise no ponto de vista clínico, que também é social, por meio de uma breve ilustração de um caso. Assim, eu vou contar a história da Andrea. Estou usando a Andrea como um nome fictício aqui, inclusive para ilustrar essa situação. Então, tomando a vida da Andrea como uma situação onde ela tem, vamos pensar, uma mulher preta de 34 anos, mãe de duas crianças pequenas, uma de 2, uma de 3 anos, pensando que ela é uma trabalhadora autônoma, que está hoje dividindo o terreno aí com a sua família, morando numa casa de 3 cômodos, na Zona Leste, na região periférica da Zona Leste de São Paulo. Então, assim, até a pandemia chegar, a Andrea estava lidando com esse contexto na vida dela, né? E aí, depois da pandemia, a Andrea se vê tocando não só o próprio negócio, como fazendo isso dentro de casa, no cuidado ali das crianças, 24 horas, dos serviços domésticos, entre outras par de coisas, cuidando dela mesma também, né? Então, assim, vamos pensar que a Andrea, nesse contexto, chega à terapia, ou à psicoterapia, né? E a Andrea está sobrecarregada, com alto nível de estresse, ansiosa, muito porque esse contexto mudou muito a vida dela, né? Então, o modo de reagir, inclusive, a essas circunstâncias, é do seguir o dar conta, né? Que segue aí com apoio da família, principalmente da mãe, da sua própria idade, né? Da condição física, que não falando sobre a possibilidade de Covid, né? Mas conseguindo ali dar aquela possibilidade de permanecer em casa, né? Vamos procurar esse contexto. Eu estou falando desse caso muito mais para tomar um foco, e é aqui que eu compartilho com a Bia Andrade, com a Bia Moreira também, de um ponto de vista de saúde mental, do nosso papel também, sabe? Hoje, nesse contexto, um papel político também dentro da clínica, de levar em consideração esse caso que estou ilustrando aqui, mas vou tomar esse ponto de vista de dizer que eu lembrei de Lélia Gonzalez,
e que lembrei de Lélia Gonzalez sendo aí uma releitura de Luísa Bairros, né, do trabalho de Lélia, que nesse trabalho de Lélia ela fala muito sobre o antissexismo e o antirracismo, e ela fala sobre 3 noções da percepção da nossa cultura com relação à mulher negra. Então, isso para ilustrar o caso da Andrea. Então, quando ela fala dessas 3 noções, ela traz a noção de mulata, doméstica e a de mãe preta, né? E, inclusive, eu convido muitas mulheres que podem estar assistindo aqui a gente a pensar se elas já não foram percebidas dessa maneira, né, através dessas noções. Mas, enfim, a partir da perspectiva da história da Andrea, e lembrando dessas noções que a Lélia traz, eu quero dizer que, do ponto de vista político também, eu entendo que isso é uma quebra de uma lógica do status quo, né? Que é a questão de se autorizar ao cuidado de si, ao cuidado da sua saúde mental, nas condições da pandemia, dentro dessas condições que ela está, e permitir o cuidado do seu corpo preto, né? Então, assim, essas noções de Lélia de que eu falo, e essa é uma interpretação minha, tem a ver, em último caso, para mim, que é um cuidado que não vai falar sobre o cuidado de outra pessoa, que no caso seria uma pessoa branca, pensando nessas noções de Lélia. Que é supor, por exemplo, através do corpo mulato, uma sedução do corpo da mulher preta a serviço do homem branco. Seja para função de prestar serviço doméstico às famílias brancas. E aqui não é sobre menosprezar a atividade em si, é sobre falar sobre o símbolo do corpo da mulher preta, nessa noção. Ou seja, para a função do cuidado do seio familiar, que é aquela que tudo pode, tudo aguenta, inclusive tem um subsídio psicológico, né, que é a mãe preta, que é essa outra noção que a Lélia traz. Então, assim, eu fico pensando que a história da Andrea, para mim, tem um ponto muito específico de quebrar essa lógica toda dessas noções, das percepções racistas, né? E, claro, eu acho que tem um adendo aí sobre a mãe preta que a Lélia fala, que é também uma forma de resistência, porque ela está ali na formação de valores e das crenças do nosso povo. Mas, enfim, acho que fazer essa análise, para mim, tomar essa interpretação, é um ponto de partida do nosso papel quando nós estamos lidando com mulheres pretas que chegam nesse contexto de pandemia, né? Então, o que é atravessar todas essas circunstâncias e, ainda assim, entender que a saúde mental é um ponto importante, e, é claro, ali simbolizando a sua vida, o seu percurso individual, que isso é importante. Então, para mim, a quebra dessa lógica de cuidado, que não é com o outro, mas é com o meu corpo preto, é também, para mim, então, eu acho que Eu também o quanto pessoas negras, né, mulheres principalmente, elas foram construindo e reconstruindo esse estado, né, essa noção de cuidado, de autocuidado, de saúde mental. E por que eu estou falando isso? Porque a demanda
vem aumentando. A procura por psicoterapia nesse momento, né, nesse contexto de pandemia, principalmente, né, aí de pessoas pretas em estados limites, né, eu acho que é uma coisa que a gente tem que também usar de marcador, porque nesse contexto de se construir, se reconstruir, a gente busca esse cuidado e a gente busca esse cuidado apenas quando a gente excede esses limites, né? Mas mesmo assim, para nós que somos psicoterapeutas, é importante a gente pensar que estamos recebendo essa pessoa em situações emergenciais, né? E o que ela está nos dizendo e o que esse grande número, né, que vem aumentando pela nossa procura também quer nos dizer. Quer nos dizer que, além desse estado emergencial da pandemia, existem aí situações que estão se intensificando, né, para essas pessoas pretas, principalmente para essas mulheres negras, né, estão se intensificando com a pandemia. Questões que já eram, né, carregadas com muita dor, com pouco cuidado, né? E agora, nesse papel de construir, reconstruir, há uma valorização, né? Ou um limite para olhar para essa saúde mental e elas chegam até nós. E aí, pensando, né, no caso que Anne trouxe, e outra coisa muito pertinente que eu acho que é importante a gente pensar aqui, né, para a gente poder discutir um pouco a noção de necropolítica, né? A Tilly Membele vai falar muito bem sobre isso, e eu acho que super se encaixa no que a gente está pensando aqui agora, né? É quando o Estado determina quem vai viver e quem vai morrer. E quem são essas pessoas que o Estado propõe que podem, né, ter o direito aos recursos e aos protocolos básicos, né, de segurança e de cuidados à saúde? Eu vejo, né, o papel do Estado quando ele determina, né, protocolos que não são possíveis de serem atingidos para essa parcela da população, que são protocolos básicos, mas ainda assim, né, são protocolos que não são possíveis, que a gente está falando de um isolamento físico e de questões de higiene, podemos dizer assim. Existem comunidades onde recursos básicos de higiene, como água, né, elas só chegam a partir de um período, a partir das 4 horas da tarde. As famílias elas precisam aí se organizar e pensar, será que essa família ela vai querer usar essa água para lavar as mãos ou ela vai querer usar para beber, fazer uma comida, tomar um banho, enfim, né? Acho que existe aí uma situação emergencial que antecede e se intensifica. Pensando aí que esses protocolos, né, a problemática é essa. Quais são esses protocolos de saúde? Será que eles são realmente atingíveis para essa população? E por que o Estado ainda, né, não pensa e não se organiza para poder dar subsídio para essa população se organizar e manter os protocolos, né? Organizar de uma certa forma, né, protocolos que condizem e dialogam com essa população. Infelizmente, né, essas vidas elas são vistas como descartáveis. E, infelizmente, né, a gente só vai perpetuando, né, a ação genocida do Estado e vendo esses corpos pretos, né, à margem, enfim. E aí eu acho muito bonito quando a gente se constrói, se reconstrói e consegue, né, ter essa autonomia e pensar em uma saúde mental, mesmo em vista desse contexto pandêmico e já com as nossas questões anteriores, né, mulheres? Enfim, pensei nessas coisas, né? Quando a Anne foi falando, pensei sobre isso. Queria saber também agora, né, o que Bia pensa, se a gente pode dialogar um pouquinho também. Bom, compartilho, né, das mesmas falas das minhas colegas.
Eu vejo que a pessoa preta, ela já nasce resistindo, né? Acho que, na verdade, dentro do ventre, né, nós já estamos resistindo. E no momento de pandemia, são outras questões que o paciente traz para nós, né, ao chegar na clínica. Então, além de todo o contexto da pandemia, a questão de angústia, aflição, a perda da sua renda, do seu emprego, dos julgamentos, e aí, né, até pegando o gancho da história que a Anne trouxe, é uma mulher com filhos, periférica, então todas essas questões que abarcam o paciente, ainda tem a questão racial, né? Então, para a gente, nós que recebemos essas pessoas na clínica, nós não podemos deixar de lado, né, a questão racial, que muitas vezes vem escondida, né, em cima de todas essas situações, né? Então, o paciente muitas vezes nos procura falando de uma ansiedade, de uma angústia, de uma aflição, mas tudo isso está abarcado ali atrás na questão racial. Falando também, né, pegando um pouco do gancho do que a Bia disse, da questão pública, né, e do que a Anne também trouxe para a gente, nós temos um papel muito importante, além da escuta com esses pacientes, que é a questão também financeira, né, de entender aí quais são as situações desse paciente, como ele vive, onde ele vive, de que maneira. Acho que a questão emergencial que a Bia falou realmente é o que a gente tem visto que vem à tona, mas eu vejo que muitas pessoas, né, sobretudo as pessoas pretas, buscam ajuda à terapia, mas nem sempre é acessível. E aí é algo que entra a questão do governo, né? Onde está o governo para ajudar essas pessoas? Quais são as necessidades básicas que a gente tem, que a gente deveria ter e que a gente não tem? Né? Então, eu penso que, enquanto psicólogas, né, psicoterapeutas, nós temos um papel muito importante de ter esse olhar 360, né, para todas as situações do paciente e tentar ajudá-lo da melhor forma possível. Né? Não sei se vocês gostariam de acrescentar alguma outra coisa. Não, eu Gostaria de falar uma outra coisa? Que a gente tem essa mulher que é a quer fazer as honras, Bia Moreira? Bom, a Bia teve um probleminha aqui com o microfone dela, então vou apresentar aí o próximo tópico. As meninas vão falar sobre saúde mental na pandemia e na periferia, então a Elisângela, a Laís,
Podem entrar, por favor. Olá, boa tarde, espero encontrar todos bem. Estamos aqui hoje para dialogar um pouquinho sobre esse efeito, né, Covid-19 dentro das periferias também, e qual que é a nossa importância, né, o nosso papel de saber como que é construído, né, como que as periferias, elas estão se articulando aí, né, quando o Estado, ele não chega, né, ele não consegue dar conta das demandas aí, né. Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês, juntamente com a Daniela e com a Daisy, sobre a importância do cuidado da saúde mental e sobre como nós, da periferia, estamos articulando cuidados também, né? Então, vamos conversar um pouquinho, meninas. Olá, boa tarde. Eu sou Daniela, sou também psicóloga e membro da Casa de Marias, do Corpo Clínico da Casa de Marias. E a ideia é que a gente possa discutir um pouco essa questão de como a pandemia afetou as periferias e qual o efeito disso também para a saúde mental das pessoas que moram em regiões periféricas, não só de São Paulo, que é a maior cidade, o maior polo, né, do país, mas também em todas as regiões do Brasil, né? Então, a gente discutiu um pouco sobre isso. E aí, acho que a gente pode trazer alguns dados, não só falando das fragilidades, mas também das potencialidades desses territórios. Porque assim como as pessoas que nos antecederam falaram, a Bia, a Anne, a Ana, falaram sobre esses territórios mais vulneráveis, né, do país, e que são territórios também, territórios de morte, e não seria diferente nesse contexto de pandemia. Então, é importante dizer, o Alma Preta, por exemplo, que é uma agência de jornalismo especializada na temática racial, e no mês de julho noticiou a estreia de um documentário chamado Pandemia do Sistema, o retrato da desigualdade na capital mais rica do Brasil, que foi produzido pela Zalica Produções, que narrou um pouco como os moradores e as moradoras dessas regiões periféricas estavam lidando com essa questão da pandemia em relação à falta de apoio do Estado, né, a falta de cuidado do Estado. Então, uma das perguntas que esse documentário pretendeu responder foi se existe possibilidade de fazer quarentena na favela, né? E essa é uma questão que é para nós também, né? Como a gente tem, nesse momento, um posicionamento político, um posicionamento ético em relação à saúde mental das pessoas, né? Então, essa questão chega para nós no consultório. Então, a gente um pouco foi do maior do país, em regiões que estamos falando, os bairros onde pegaram um bairro como a Brasilândia, Jardim, nós temos um recorte não só social, mas também um recorte de classe, porque que esse direito chega. Então, acho que a gente pensar aqui coletivamente qual é o nosso papel, ainda mais quando a gente recebe na nossa clínica pessoas
que moram nessas regiões e que a saúde mental fica comprometida por viver nessa situação. E pensando aí, Dani e Deise, sobre territórios mesmo, né? Como é importante saber o funcionamento, né? Muitos disseram que estamos todos no mesmo barco. Confere essa informação? Será que nós estamos mesmo no mesmo barco? Boa tarde, gente. Eu sou Deise. E aproveitando essa pergunta, né, da Elisângela, eu estava bem pensando sobre que esse vírus, né, ele foi chamado de vírus democrático, né, que atinge a todos, que ninguém está, como posso dizer, imune realmente, né, ao risco. Mas esse tal vírus democrático, ele só pode receber esse adjetivo se a gente levar em consideração de que ele se realiza em uma maioria, porque na verdade a gente sabe onde que ele atinge. A gente está falando aqui sobre as periferias, sobre a grande parte da população de baixa renda, de extrema pobreza, e é onde essa democracia, onde ela atinge em maioria, né? E como pensar a saúde mental numa condição com poucos recursos financeiros, recursos de saúde, onde eles chegam limitados, né? Onde não há como comprar álcool gel, que aumentou o valor assim extremamente desde o início dessa pandemia. As meninas do bloco anterior também falaram sobre a questão da água. E se tem água, quando tem água, eu vou aproveitar são pessoas muitas ensinar a questão de como isso em lugares onde as pessoas é uma necessidade, é uma e como e lembra o lugar de que são desafios para a gente, né? E eu também na clínica, porque também as meninas citaram essa dificuldade do financeiro mesmo, então como chegar a esses pontos de atendimento à saúde mental, e eles são pagos. E pensando nisso, eu busquei também o centro de convivência aqui na região do Capão Redondo, no SECO, e lá a gente, quando eu trabalhava lá, né, a gente fazia oficinas de convivência com fundo na inclusão também, e a terapia ocupacional, e eu perguntei como que tem acontecido esse cuidado, porque o SECO ele fica no Parque Santo Dias, e o parque está fechado, segue fechado. E então elas me contaram como tem feito, e elas têm ligado para os usuários, né, as pessoas que frequentavam lá, quem elas têm registro, e têm buscado, feito essa busca ativa de saber como as pessoas estão, como elas têm desenvolvido outras atividades que não aquelas que elas podiam realizar no SECO, e são jeitos diferentes, ainda que limitados também, mas de alcançar algumas dessas pessoas que moram na comunidade. E acho que é importante dizer, né, Deise, que isso que você está trazendo mostra também que, apesar da periferia serem espaços de maior vulnerabilidade social, econômica, também se mostrou nesse contexto de pandemia
espaços de muita potência, né? Porque a gente viu em vários lugares do país a própria comunidade se organizando para se cuidar num senso comunitário de cuidado mesmo, e fazendo aquilo que o Estado não conseguiu fazer. Então, muito importante dizer que os espaços periféricos não são espaços só de fragilidade, a gente vê que são espaços de muita potência, de muita produção de cuidado, né? Nos convocando para esse senso comunitário, que são dos nossos ancestrais, inclusive, né? Esse senso de cuidado da comunidade, né? Então, é um fazendo por todos. Tem uma música do Emicida, que chama, do álbum Amarelo, que chama Princípia, e um dos versos da música que eles falam que é tudo que nós tem é nós. E acho que ilustra muito esse momento da pandemia nas periferias, né? Que uma vez que o Estado não consegue, a comunidade entrou e fez. Perfeito, são potências, né, que se desenvolvem, apesar de ser nesse momento de limite, de extrema, situações extremas mesmo, a possibilidade de florescer e de fortalecer uns com os outros, esse senso de comunidade, de pertencimento, é o que tem resgatado. Sim. Na questão do racismo, das periferias, a gente tem nossos colegas lá que vão falar que desafios. Eu passo a palavra para a Letícia e o grupo, que vai poder comentar um pouco também, contar um pouco de qual é a perspectiva nesse sentido. Obrigada, Dani. Boa tarde a todos. Boa tarde, meninas também. Nosso tema, então, é saúde mental, desafios e alternativas. Quero agradecer também todas as pessoas que interagiram conosco, que mandaram perguntas, sugestões. Eu fiz um levantamento, né, de alguns tópicos aí abordados também, né? Algumas questões aí desafiadoras que surgiram, né, nesse momento, né? Questões sobre perda de emprego, desemprego, estresse, esgotamento, sobrecarga, ansiedade, comer muito, dificuldade para dormir, pesadelos, insônia, tempo excessivo que ficamos na frente das telas e não poder estar perto das pessoas. As meninas dos outros grupos, né, disseram muito bem o quanto a pandemia ela explicita as questões de desigualdade, né, de segregação e opressões. Houve também um aumento da violência doméstica, então pensar em como respondemos a todas as demandas é um desafio. Desafio esse que já existia antes da pandemia. Então, a gente está aprendendo junto e construindo junto respostas, né? Eu imagino que não temos respostas para todas essas demandas, para todas as perguntas e todas as queixas, mas a Dani colocou algumas questões que são bem importantes, né? Assim como as meninas também do grupo, dizendo da força da periferia, né? Na união das pessoas, coletivos, ONGs, é nós por nós, né? Então, acredito que uma das respostas ou construções de respostas que temos, né, é pensar o quanto juntos nós conseguimos mais alternativas, outros caminhos, né? O racismo é estrutural, faltam políticas públicas, então onde o Estado falha, a gente vê a união da população, principalmente das pessoas pretas, periféricas, e a gente consegue perceber que assim, por essa força, né, por essa potência, como a Dani disse, que conseguimos avançar um pouco.
Mas a gente sabe a questão, né, da perda do emprego, do desemprego, o quanto isso é grave, né, e o quanto tem aumentado essas questões. E aí a gente pensa na fome, na falta de água, na falta de estrutura. Então, a partir daí, a gente também pensa em onde a população tem que ter mais alternativas também para cuidar da saúde mental. Mas como cuidar da saúde mental também com todas essas questões de sobrevivência, né? Parece que temos que matar um leão por dia, então são muitas coisas e muitos desafios para a gente lidar. Mas a gente percebe o quanto também a demanda da saúde mental ampliou nesse momento, né? Quando as pessoas trouxeram essa questão da dificuldade de dormir, de comer muito, dessa ansiedade, do aumento de sintomas depressivos, né? E também aposto muito na questão da cultura, né? Das questões da arte, né? Como forma também de autocuidado. E aí eu queria ouvir um pouquinho da Laís também, o que ela pensa a respeito aí desses desafios e dessas alternativas para esse momento. Oi para todos, sejam bem-vindos, quem tá aí assistindo do outro lado. É um prazer muito grande. Pensando justamente nesses desafios que a Letícia trouxe, eu gostaria de ser um pouco mais específica em relação a um desses desafios que tem sido muito comum na clínica, com as pessoas do meu convívio também, em especial com uma pessoa muito querida que enviou uma pergunta, o nome dela é Camila Nunes, e ela falou sobre insônia e sobre pesadelos, sobre ter um sono ruim, né, um sono difícil. Então, eu gostaria de ter essa troca diretamente com a Camila, se você estiver assistindo a gente aí, sinta-se abraçada, e poder me aprofundar um pouco mais nessa questão do sono e dos pesadelos. Eu acho que é muito simbólico, até por tudo que já foi dito aqui, né, pelas que vieram antes, sobre saúde, sobre direito, sobre acesso à qualidade de vida, a bem-estar, a gente ter esse sintoma, né, da dificuldade em dormir, a dificuldade do repouso. Então, eu queria comentar, assim, como possibilidade mesmo, da gente observar o quanto de mudança nós tivemos que lidar ultimamente. Então, não é uma simples insônia, não é uma simples ansiedade que você sente, não é uma simples angústia. Nós estamos enlutados, porque muitos de nós perdemos pessoas queridas, nós estamos desassistidos, não temos recurso, temos pouquíssimas alternativas, possibilidades, estamos sobrecarregados, e em especial estamos sobrecarregadas, e eu falo diretamente com as mães, né, de crianças pequenas, que lidam com as tarefas de casa, que lidam com a educação das crianças, lidam com o próprio trabalho e mais infinitas tarefas. A gente está muito frustrado também, estamos oprimidos, e eu gostaria de mencionar o quão importante é que exista espaço para a gente sentir e elaborar esses sentimentos negativos, esses sentimentos ruins também. E talvez esses sintomas, né, da noite de sono mal dormida, a dificuldade em descansar, os pesadelos persistentes, eles digam sobre isso. Os nossos sonhos, eles são uma máquina de elaboração da nossa realidade, presente, passada, inconsciente, enfim, todos esses aspectos estão englobados. Então, eu gostaria de falar com as pessoas que estão assistindo que ainda tem resistência ou ainda tem dificuldade em lidar com esses sentimentos negativos e aí observam essas vivências ruins retornando na forma de sintoma, seja no sono, né, em especial, ou em outras mais. Se você sente muito ansioso ou ansiosa, se você sente dores físicas, né, a psicossomática aí também é importante. Então, eu gostaria de endereçar essa resposta para você. O cuidado da sua saúde mental é tão importante quanto o cuidado da sua saúde física. E se você é uma pessoa preta, uma pessoa periférica, é uma pessoa atravessada aí por diversos marcadores sociais e encontra, de alguma forma, um espaço para você cuidar de si, saiba que isso é revolucionário, saiba que se você está aqui assistindo essa live, se você está acompanhando o trabalho da Casa de Marias, você é revolucionário, que a nossa sobrevivência
E a possibilidade de uma vida saudável para nós é revolucionário. Então, esteja firme, ative sua rede de apoio, busque hábitos mais saudáveis e não hesite em nos procurar. Olha, vocês já puderam ouvir aí quantas mulheres incríveis e sensíveis a todas essas questões nós temos e prontas para te receber. Então, nos procure, vamos continuar conversando. Nós estamos interessadas nesse assunto não somente agora na live, né, mas essas discussões fazem parte do nosso dia a dia e nós vamos adorar continuar essa conversa com você em outros momentos, nos procure. Você não precisa lidar com coisas ruins sozinho ou sozinha. Existem pessoas que estão preocupadas e pensando em como entregar esse atendimento, esse serviço da melhor e mais acessível forma para você. Então, vamos seguir juntos, assim, esse senso de comunidade eu acho que é muito importante também para a gente pensar como alternativa. E aí, para nós continuarmos falando sobre essas questões, eu quero convidar a Luciana, ela vai contribuir também com alguns comentários para a gente continuar pensando nisso. Oi, estou aqui. Ai, prazer estar aqui, gente. Prazer grande. Eu sou a Luciana Braga, também sou integrante do corpo clínico da casa. E, enfim, estou aqui nesse grupo para falar sobre esse ponto, né? Desafios e alternativas. Acho que todas que já falaram antes falaram de muitos desafios, né? Algumas também já falaram, né, de alternativas, falaram de potencialidades. E aí eu também estou escolhendo falar das alternativas e das potencialidades, né? Eu sou da abordagem psicanalítica, mas muito na fronteira, na encruzilhada, né, com esse aspecto ético, social e político, né, que todas já falaram, que é o fundamento da casa, né? E também tem um pé na educação, um pé nos estudos e nas pesquisas sobre gestão escolar, mas que envolve muita gestão de crise também. Então, eu acho que hoje, aqui para conversar com vocês, eu vou me inspirar muito mais nesses outros saberes e até em outros saberes que eu tenho buscado muito, né, nas filosofias africanas, enfim, várias de nós, como vocês viram, né, e nas epistemologias indígenas também, né, que são nossas raízes, para poder trazer aqui, né, inspiração, alternativas, potencialidades, né? Mas acho que também vou falar muito da minha humanidade, porque confesso que quando li, né, as perguntas, os desabafos, as preocupações que chegaram para a gente, me identifiquei com várias, né? Porque somos humanas também, então todas nós aqui, né, também enfrentamos e vez ou outra voltamos a enfrentar desafios decorrentes dessa pandemia, né? Somos aqui mulheres negras, né, periféricas, somos mulheres, muitas aqui também são mães, então, ou tão perto, né, de mulheres que são mães, de crianças, então a gente também está tendo que lidar, né, com várias questões, a gente também se identifica, né, com vários desafios, várias dores, né, e várias dificuldades que a pandemia está trazendo. Então, a primeira coisa que eu fiquei pensando em falar, né, para as mulheres, eu acho que foram na maioria, não todas as mulheres que escreveram para a gente, mas agora pode ser que tenha, né, mulheres, homens, enfim, assistindo, estabelecer prioridades, né? Eu como mãe de criança pequena nessa pandemia e também enfrentamos crise, né? Estabelecer prioridades. O que é prioridade nesse momento, né? É poder, na medida do possível, sim, estar em segurança, né? Ficar, sim, ainda em distanciamento, né? Já faz muito tempo, né? Todo mundo está cansado. A gente realmente chega a momentos de um esgotamento mesmo, mas ainda é indicado, né? Poder estar em casa, em segurança, ou pelo menos mantendo o distanciamento, usando máscara quando precisar sair, tentar sair para não ficar em espaços de aglomeração, quem puder, né? Poder também
sempre estar higienizando, né, as mãos, e quando chega em casa, higienizar tudo. Então, cuidar dessa questão de poder estar em casa ainda, né, é indicado, né? O que mais? Comida, alimentação, ter comida na mesa, ter um teto, né? Ter um teto, ter comida na mesa, poder cuidar da nossa saúde física, né? Não ficar doente, então cuidar do nosso sistema imunológico. Então, usar de todas as sabedorias aí que a gente tem para poder se alimentar da melhor forma possível, né? E dormir, dormir é essencial, né? Então, quando alguém escreve não estou conseguindo dormir, a gente sabe o efeito que tem a falta de sono, né? Afeta o humor, afeta a qualidade, a disposição, afeta muita coisa, né? Então, como fazer para estabelecer essas prioridades, né? Bom, se perde o emprego, já dá aquele desespero, né? Mas a gente tem sempre que pensar, as meninas já têm falado aí, né? Desse poder que tem, né? Pedir ajuda, procurar ajuda, né? Na nossa sociedade a gente tem muita vergonha, né? De pedir ajuda, a gente acha que tem que conseguir fazer tudo sozinha, né? Mas isso é um mito, é uma falsa verdade, né? Que colocaram dentro da gente. Pedir ajuda e sem culpa, e sem vergonha, né? Então, acionar a rede de apoio, acionar a família, acionar a amiga, acionar a vizinha, né? Quem puder, lógico, dentro da maior possibilidade de cuidado, né? Mas tem situação que precisa, sim, colocando tudo na balança, né? A gente precisa encontrar alguém que possa ajudar, né? Então, a gente encontra. Todo mundo. Mas a nossa realidade, a questão é, tem uma palavra, uma expressão que chegou até mim recentemente, que é a diferença entre o pessimismo, né, realístico e o fatalismo, né? Então, nem tudo está perdido, né? Tá difícil? Tá, mas é possível, sim, né, procurar apoio, ONGs, coletivos, mesmo terapia, né? Muito psicólogo, muita psicóloga aí podendo atender, né, online. Então, a gente tem visto muita iniciativa boa para poder, inclusive, dar conta. Não precisa fazer uma psicoterapia longa, se não puder, faça uma psicoterapia breve, faça um encontro em grupo, faça um encontro individual, faça o que for possível, né, tiver dentro da sua realidade, né, mas não fique sozinha. Acho que é isso que eu queria, né, passar como uma ideia assim central. Eu fiquei pensando na questão da saúde mental, como culturalmente também a gente tende a acreditar que não é para gente, né? Que é só para quem tem dinheiro, que é só para quem está numa classe social mais privilegiada, só quem tem um tipo de trabalho que trabalha certas horas por semana, enfim. E de uma certa forma, né? Acho que por um bom tempo foi assim, mas hoje não mais. Então, por isso que a gente está aqui para, justamente como a Laís acabou de falar, acolher, né, as demandas que surgirem. E não só isso, né, gente? Pode ser, muita coisa pode ser terapêutica, né? Como a Dani falou, pode ser uma música, né? Pode ser um texto, pode ser uma frase, pode ser sentar e comer um chocolate e respirar 5 minutos, não é? A gente sabe que às vezes isso faz bem, né? Ou então tomar um chazinho calmante antes de dormir, também pode fazer muito bem, né? Ou então dizer, fala, gente, estou precisando de 5 minutos, né? Não dá, agora eu preciso. A gente se tranca no banheiro, né? Quem é mãe de criança pequena sabe, a gente se tranca no banheiro para poder respirar, para poder chorar. Às vezes é isso que precisa chorar, né? Precisa ter um ombro ali para dizer, bom, tá difícil, né?
não precisa ser essa fortaleza o tempo todo também, que é algo que colocam em cima da gente, que é um fardo muito pesado, né? Pode ser ficar na janela 2 minutos, tomar um vento, né? Tomar um raiozinho de sol. Então, assim, eu estou falando tudo isso, poderia aqui falar muitas outras coisas, mas, enfim, a gente hoje se dispôs a realmente fazer uma conversa relativamente breve, né? Mas eu espero com isso inspirar, né? Que a gente mantenha assim a crítica, que a gente reivindique quando tem que reivindicar, que a gente continue lutando, né? Mas que a gente também possa agir, né? Para não ficar à mercê, para não ficar refém, né? De tudo isso que está acontecendo. Então já faz muito tempo, né? Ainda estamos na crise, né? Ainda vamos ficar precisando tomar muitos cuidados, né? Durante um tempo. Então deixo aqui uma energia boa, uma vibração boa para todo mundo, tá? E estamos juntas nessa. Então eu passo de novo a palavra agora para a Letícia. Obrigada, Laís. Obrigada, Luciana, né? Eu acredito que estamos construindo respostas. Tivemos aí várias pessoas pensando juntas hoje, dialogando com vocês e pensando aí em alternativas que já foram ditas, né, de autocuidado e cuidado. Eu vou ler um poema para vocês, né, uma poesia, eu peço licença, poesia do Igor Gomes, chamada Promessas para se curar de novo no ano novo ou receitas para adiar o seu fim. É que um chá de boldo cura o estômago, tanto quanto um banho de manjericão cura a alma. Também dá para curar a alma numa boa conversa com amigos, tomando banho de mar, rezando um terço, recebendo um passe, chorando e só, meditando tipo Buda ou menos, ou orando para as almas benditas. Marihuana deve curar também, é que para mim não deu tão certo. Mas fique esperto que na dose certa um banho de cerveja também cura. É que viver é um bagulho que dói mesmo. É perda. Uns tios pro câncer, uma amiga no acidente e alguns parceiros pra polícia. Perder metade do dia num trampo que odeia e metade da sua vida se arrependendo por não viver um sonho. Perder afetos por medo da perda, perder paixões para um armário, perder um grande amor pros traumas e por medo de errar, perder a própria alma. Perder o emprego na 10ª tentativa de arrumar um. Perder as armaduras, perder o norte, o sul, um sim, se perder de si. Viver é um bagulho que dói mesmo. E eu já perdi as contas de quantas vezes eu disse isso. Mas banho de camomila acalma a alma, como um chá de melissa acalma o corpo e a vida. E se for preciso, você vai lavar de novo o rosto nas águas sagradas da pia. Lave quantas vezes for preciso. Erga a cabeça, bandido. Nem sempre vale a pena estar vivo, mas em algum momento valeu, se apega nisso. Que o silêncio também é oração, e existem forças que sempre te ouvem quando você reza. Então toma cuidado com as palavras e ainda mais com os pensamentos. É que cair de vez em quando faz parte, e viver é às vezes cair quando já está caído. E chá de canela de velho cura a dor no corpo, como um banho de alecrim deixa feliz, como um chá de gengibre cura a gripe e chá de alcaçuz a rinite. E às vezes não tem nada que cure a vontade de desistir. Mas arrisca. Uma roda de samba, uma gira, uma missa, um bar, um banho demorado, um tecnobrega, ou o que você gostar de escutar. Uma música triste ou um 150 BPM. Uma consulta na psicóloga, uma benzedeira, um banho de ervas, um dia sem compromisso. Qualquer coisa para não desistir de estar vivo. Quando a fé fraquejar, lembra que existir machuca, mas viver cura. E sua existência é muito maior que tudo isso. Bom, gente, então, para encerrar, depois dessa poesia tão linda do Igor e
da Lê, que recitou tão belíssimamente. Eu quero me despedir de vocês em nome de todo o Corpo Clínico da Casa de Marias, agradecendo por vocês terem estado conosco durante essa 1 hora e meia que estivemos aqui conversando na nossa prosa. Quero dizer que estamos à disposição para seguir conversando sobre esse assunto que é tão delicado. Então, entre em contato conosco, nosso WhatsApp está aberto, nosso e-mail também está aberto, e quero aproveitar para, antes de dizer tchau para vocês, convidá-los para a nossa próxima prosa de Marias, que vai acontecer no dia 4 de outubro, e escolhemos um tema diferente para essa próxima prosa. Achamos que está muito difícil, que o nosso mundo está muito duro, que as nossas relações também têm ficado ásperas diante da impossibilidade do encontro, do abraço, dos olhares, da ausência dessa tela aqui que nos divide. Então, por conta de todas essas durezas, a gente resolveu que é o momento não de ignorá-las ou de fingir que elas não estão ali, ou de parar de lutar e de nos posicionar, porque tudo isso para nós é muito importante, é fundamental. A Casa de Marias sempre bateu muito nessa tecla e continua, mas nesse momento a gente acha que trazer um pouco de leveza